Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um Célula Inspiradora. Você lembra de que número de episódio nós estamos ou não? Faz ideia. É 6 ou 7. Posso 7. responder essa pergunta? Olha lá, ó. O Olha convidado lá. sabe? O convidado sabe mais que os É o apresentadores. número 7. 7. Exatamente. Com o patrocínio de quem? Krubnik Assessoria Contábil. Krubnik Assessoria Contábil. Não tem recado hoje da Krubnik? Não. Não preparou nenhum recadinho da Não. Krubnik? Sacanagem, esse nosso patrocinador tá terrível, viu? Não faz nenhuma frasinha, nada? Nenhum motivacionalzinho? Não. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, hoje a gente está aqui com um convidado super especial. Ele vai contar um pouquinho da história de como ele, depois, né, no decorrer da conversa, de como ele conheceu a gente, né? Como que tudo aconteceu. Mas por que eu chamei o Gabriel? Porque ele recebeu um prêmio lá em Boituva, né? É uma célula inspiradora lá em Boituva. Ele tem um podcast, de um Tudo Podcast. E ele recebeu um prêmio de jovem inspirador. Como é que Jovem Inspirador. que bacana. É um programa que a cidade tem Aham. de jovens que se destacam até uma certa idade. E aí o Jovem Inspirador. Que bacana, que bacana. Que é tudo que a gente está trazendo aqui, né? Esses bate-papos com pessoas reais, contando histórias reais do dia a dia, de batalhas, de dificuldades, de glórias, enfim. E essa é a ideia. Então, nosso convidado de hoje, Gabriel Bispo. Isso aí, gente. Obrigado, viu? Imagina, cara. Obrigada Sinta-se você. em casa. É uma responsabilidade muito grande estar desse lado. Responsabilidade para nós. Com certeza. O cara que me inspirou a começar um podcast, né? Porque... O cara que sabe tudo de podcast. É. A gente tá aqui. Eu sempre falo que é bem difícil estar desse lado. Porque, querendo ou não, você tá na casa, eu tô na casa de vocês, conversando com vocês. Eu tô acostumado a estar do outro lado, então... Mas com o tempo a gente vai conversando. É confortável para você estar aqui. É confortável para eu estar aqui e aqui. Aí desse lado é mais difícil. Sim. Mas, enfim, a gente tá indo. E obrigado pelo convite. É muito gratificante estar aqui e conversar com vocês. E é ainda mais a responsabilidade de ser inspirador para um casal que me inspirou, gente. Vocês vão entender mais no decorrer da história. Mas vocês me inspiraram de um jeito que... Eu já te contei isso, né? Sim, sim. Não, você vai contar essa história aqui. Mas antes de... Eu não sei ainda. Você não sabe essa história? Você não assistiu o podcast que eu gravei com ele? Assisti. Ah, tá. Não, ele contou um pouquinho lá. Um pouquinho. Eu deixei um pouquinho pro Célula. Deixa um pouquinho pra cá. Mas já chegamos lá. Mas conte um pouquinho de quem é o Gabriel, né? Da onde você vem, quantos anos você tem, quais são seus objetivos daqui pra frente, aonde você está hoje, né? Então, passado, presente e futuro. Começando pelo passado. Quem é Gabriel? Bom, sou o Gabriel Bispo, né? Mais conhecido como Bispo. A galera me chama de Bispo, mesmo por conta do meu sobrenome. Aham. E eu sempre quis criar, né? Eu sempre quis correr atrás, inspirar através do que eu faço, né? Sempre quis ajudar as pessoas através do que eu faço. Seja como for. Seja, por exemplo, no meu trabalho, ajudando os clientes. Seja na rua, ajudando as pessoas. Informação, enfim, de tudo. E como a gente estava conversando, né? Desde 2010 eu trabalho na internet, com web TV. Né, cinegrafista, apresentador, já passei todo tipo de vergonha na frente das câmeras que você possa imaginar. Frio e vergonha. Verdade. Ao mesmo tempo, você tá tremendo de frio e tremendo a mão de vergonha. Já tem uma matéria minha no YouTube assim. Verdade, cara. Tremendo? Tremendo. Mas de frio e vergonha. E vergonha. Os dois juntos. Era tipo assim, eu pegava o microfone e falava assim, o que você imagina sobre o show? Era sobre um show que ia acontecer e tal. Sim. E uma coisa que a gente olha pra trás e fala, caramba, cara, o que é isso? E foi no centro da cidade, tava todo mundo, foi lá em Boituva, Sim. todo mundo alvoroçado, porque ia vir Luan Santana, e aí eu tava entrevistando os organizadores. Acho que eu cheguei a ver, se fazia entrevista com um cantor. Com um cantor, sertanejo, né? E aí eu sempre trabalhei nesse âmbito. E o tempo foi passando, 2010, 11, aí teve uma época que foi em 2016 que foi um tempo que a minha vida mudou. Sim. Né? Então, eu saí da TV. 2016. Tá. Eu saí da TV. Certo. Desculpa, 2015 eu saí da TV.
por brigas e discussões de opiniões que não davam certo entre eu e o outro sócio, né, que tinha. Não era sócio, era um funcionário. Mas como a TV estava começando, dava ideia. E ele via que fazia errado. Eu falei, não, não é pra mim, continua, é seu, vambora. E aí eu comecei a trabalhar, aí foi onde eu comecei todas as profissões que eu já sei até hoje, que todo mundo fala, eu trabalho com tudo. Tão Aí, jovem, né? tão Quantos jovem. anos tá? Eu tô com 25 anos. Nossa! Tenho 25 anos de idade. Aí eu comecei a trabalhar garçom. Foi um dos meus primeiros empregos fora da TV, assim, foi garçom. Aí, de garçom, instalador de ar-condicionado, auxiliar mecânico, agente de inventário de ativo físico. Sim. E foi indo. Eu fui fazendo coisas que, quando eu saí da TV, que eu tinha que fazer, né? Eu não sabia para onde ir, eu comecei a trabalhar de uma forma que eu não podia ficar parado, a gente não pode ficar parado, né? Sim. E foi assim que eu segui a vida. E em 2016 foi um ano que foi muito difícil pra mim. Porque foi um ano que eu só tava fazendo, tipo assim, foi o ano que eu mais engordei. Foi o ano que eu menos fiz coisas pra mim. Foi o ano que realmente eu só vivi. E eu não tava muito feliz. Foi o ano no buraco. No buraco, exato. Tipo assim, eu casa, trabalho, casa, na vida normal. Né? Foi o ano que eu saí do garçom. Porque assim, eu trabalhava de garçom à noite, de madrugada, até umas 4. 6 da manhã, no outro dia, eu tava instalando ar-condicionado. Isso nos finais de semana, de quinta a domingo. Sim. Aí segunda e terça eu ficava editando o vídeo, foi aí que eu continuei, entendeu? Eu editava o vídeo, eu era garçom e filmava dentro da casa. Sim. Fazia tudo ao mesmo tempo com o celular e tudo mais. E lidava com pessoas também. Felicidade das pessoas. E foi aí, eu costumo falar que esse é o melhor emprego que eu já tive hoje, que foi no Velharia Pub Bar, que já tá fechado, já não existe mais hoje, lá em Boituva. Porque foi ali que eu aprendi a lidar com as pessoas. De diversas formas, pessoas alteradas, pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas que choram por conta da música. Foi ali que eu organizei eventos e tudo mais pra casa, quis agregar na casa, e quando eu saí, foi um baque muito grande, porque eu tava gostando muito dali. Sim. Certo? E aí eu fazia essa dobradinha. Eu trabalhava de madrugada, de manhãzinha eu já tava instalando ar-condicionado, e no outro dia a mesma coisa, e assim. E quando eu não tava trabalhando, eu tava editando vídeo pra casa, né? Postava no Facebook. Eu postava no meu, nem no da casa. Às vezes eu postava no da casa. Hoje vendo, eu falei, cara, como é que ela deixava eu postar esse vídeo? Eu fazia naquele... Você lembra do Movie Maker? Nossa! Que vinha junto com o Sony, aquele notebook Sony. E aí... E foi indo. Aí chegou 2016, só contando essa... Chegou 2016, quando eu saí do bar, eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica. Foi um outro cara que me ajudou demais, que é o Daniel, que eu sou muito grato a ele. E eu fui trabalhando, foi indo. Foi na época que eu mais engordei, foi a época do buraco em si. Sim. E foi quando eu... Isso em 2016. Isso em 2016. Aí foi indo, a vida foi vindo, fui vivendo. Pra mim tava tudo certo, né? Para as pessoas de fora também tava tudo certo. A gente sabe, eu me enganava nesse quesito. Porque eu deixei de fazer muita coisa, deixei de fazer as coisas que eu queria fazer pra simplesmente ter aquele negócio de ganhar dinheiro, trabalhar e essa é a monotonia da vida, né? Monotonia da vida. O sentido da vida é esse. O sentido da vida era esse. Todo mundo falava, não, Gabriel, o sentido da vida é esse, tem que trabalhar. Trabalhar assim, assim, assado, porque lá na frente, assim, assim, assado. Beleza. E foi indo. Fui fazendo as coisas e tudo mais. Foi quando, em 2016, eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida. Foi um estalo que deu na minha cabeça que falou, tá errado. Não tá legal. Sim. Eu chegava em casa e, tipo, tá errado. Eu jantava, dormia, acordava cedo, jantava, dormia, acordava cedo. E não tinha muito, assim, recebia normal, eu comprava algumas coisinhas pra mim ali ou outro, mas faltava. Foi uma época que realmente foi muito... como é que fala? É bem difícil falar isso pra mim, porque foi muito difícil. Foi uma época bem triste pra mim. Sim. Você tinha seus 19 anos? Cara, e com 19 você já tinha essa mentalidade? Tinha, porque eu vivi muita coisa, assim, tipo... até falo pra Jéssica, né? A Jéssica, você tem que ser tão novo e, tipo, já viveu tanto.
E já vivi vários tipos de pessoas diferentes, já lidei com vários tipos de pessoas diferentes em todo momento da minha vida. Aham. Então, tipo, pessoas querendo se aproveitar, pessoas que me ajudaram, pessoas que não me ajudaram. E hoje eu sei quem realmente me ajudou. Sim. Né? Tanto que eu levo todas comigo até hoje. E vocês estão nessa lista, a gente já Ah. vai chegar nisso. E é isso. Né? Aí 2016 foi, final do ano, eu falei, eu preciso fazer uma coisa pra mim. E nesse tempo eu ia pra Arraial do Cabo. Meu pai morava em Arraial do Cabo. Foi lá que eu me formei mergulhador. Foi lá que eu comecei a trabalhar com mergulho também, que eu passava as férias lá e pagava os mergulhos trabalhando pra eles. Sim. Na embarcação e tudo mais. Então eu mergulhava, trabalhava, tava tudo certo. Marcão era meu amigo e tudo mais. Permitia fazer isso, tá tudo certo. Legal. E aí eu falei, cara, eu gosto tanto de viagem, eu gosto tanto de estrada, eu gosto tanto de viver, porque sempre fui muito intenso isso, né? Então quando eu viajava, eu preciso trabalhar com viagem. Quero trabalhar com viagem. Vou trabalhar porque... E comecei a querer aquilo e começou a voltar aquele ânimo e tal. Foi quando do nada, assim, simplesmente minha mãe chegou, ó, tem um cara que precisa de gente pra trabalhar, você quer? Inclusive eu saí da oficina, eu simplesmente saí. Falei, Daniel, não quero mais. Tô saindo. Aí era o trabalho de inventário de ativo físico. Isso lá em Arraial. Não, aqui em Boituva. Aqui em Boituva. Arraial eu fazia de férias. Tipo, eu passava tá. 30 dias. Só período. Só período. E inventário de ativo físico. Era uma empresa que faz inventário de ativos físicos das empresas. Sabe essas plaquinhas que ficam assim com código de barra nos lugares e empresas? Então, eu fazia isso. Chegava, conectava mesa tal, escritório tal, de tal empresa. Sim. Era isso. Então eu fui para São Paulo. Foi aí que eu comecei a morar em São Paulo. Eu comecei a desbravar aquela cidade maravilhosa, que eu falo que é cidade maravilhosa. Eu gosto Selva de pedra. Selva de pedras, cidade cinza, né? Cidade cinza. Terra da Garoa. E foi aí que eu comecei a trabalhar lá, né? Trabalhar lá com viagens. Eu ia todo final de semana. Eu ia toda semana e voltava todo final de semana para Boituva para fazer aquelas trocas de roupa e tudo mais. Tinha toda essa questão. E foi indo, ó, Alexandre, eu vou te mandar para Salvador. E nisso a gente fazia o quê? A gente era uma empresa terceirizada que fazia pra Johnson. E assim foi. Tipo, foi indo. Aí eles mandaram eu pra Salvador. Fiquei 22 dias em São Paulo. Depois eu fiquei mais 23 dias em Salvador. Sozinho. 23 dias. 23 dias em Salvador. Sozinho. Era pra ficar uma semana. Aí aumentou pra 23 dias. E aí ali você aproveitava fazer você já tinha começado alguma coisa com viagem ou não? Até então não, na você verdade, só tava trabalhando só tava trabalhando assim. Na verdade, eu encontrei a viagem no trabalho. Entendi. Que era isso, eles mandavam eu pra fora. Sim. E foi. Aí eu falei, putz, tô feliz. Tô legal. Vai ser sucesso, né? Vai ser sucesso, vou nessa. Vai ser bom, vou viajar, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, não vou ter muita preocupação, né? Vambora. Beleza. Preocupação assim de tipo, porque eles davam comida, davam tudo. Eu só chegava, trabalhava e voltava pro flat e tá tudo certo. Sim. Fiquei lá, fui indo. E tem um negócio de Salvador que é muito quente, né? Nossa. Salvador Tem até legal um negócio. Cidade do Sol, eles Cidade falam, do né? Sol, E eu não imaginava que Salvador era tão grande quanto eu cheguei lá e vi. Parece que é a terceira maior cidade, né? São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. Posso estar errado, mas é uma das três ou delas. quatro. Maiores. E beleza, eu fui indo, fui fazendo. Putz, cheguei lá, desbravado e tal. E um negócio, um fato engraçado de contar, porque eu não gosto de coentro. Também não. Gosto de coentro. E lá é só A Jéssica riu. não, ela deu risada ali. E lá é só coentro. Então, tipo assim, eu tinha o dinheiro de almoçar nos restaurantes. E aí eu ia almoçar no restaurante, era arroz, Um coentro. feijão com coentro. A única coisa que não tinha coentro era o frango. E aí eu cheguei, putz, eu comi só o frango. E pra piorar, eles trouxeram uma cumbuquinha, assim, de um molhinho de coentro. É molho de coentro. Eu nunca tinha visto isso. E aí, nesse dia, eu não fui mais em restaurante porque desperdiçou muita comida. E eu fiquei meio triste porque eu não gosto. É muito do muito, assim, sabe? Mas, enfim. É um fato engraçado pra contar, né? Sim. Aí depois eu vivi só de bobs, cup noodles, comecei a fazer comida, né, lá no flat e tudo mais. Chegou um certo momento dessa época que eu encontrei uma pessoa que ele falou assim, cara, vamos trabalhar junto? Vamos.
que era em Boituva, que vocês conhecem, nossa, que foi até... Foi lá gravar. Que foi gravar lá, sim. que foi a Não partir... lembro mais o nome dele só. Eu também não lembro mais o nome dele. E eu falei, bora. Já tô um trabalho no balão, tô tendo trabalho em paraquedismo e tal. Foto, né? Foto e vídeo. Falei, aí eu lá no flat, tipo, olhando na varanda, assim, vai ser legal? Vai ser bom? Uhum. Não vai e tal, beleza. Aí eu falei, decidi voltar. Falei assim, Alexandre, não quero mais, porque eu tive uma oportunidade melhor e tal. Beleza, aí eu voltei. Voltei. Começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar em 2017, né? Eu cheguei por volta de janeiro já pra cá, saí de Salvador, fui pro Rio, voltei pra cá. Sim. Voltei pra Boituva, né? E aí foi indo, fomos trabalhando, a gente foi fazendo os vídeos, né, que era pra ser feitos dos balões e tudo mais, que não era nada de novidade, pra mim era uma outra coisa, pra mim era uma coisa a mais, né? Mas, assim, se eu soubesse que seria assim, eu não voltaria, né? Mas a gente costuma dizer que nada é por acaso na nossa vida. Com certeza. E aí, sempre com esse negócio, quero trabalhar viajando, e a gente foi indo, beleza. Foi quando a gente se conheceu. Foi nessa época que a gente conheceu. Passou janeiro, passou fevereiro, e eu acho que foi em março, abril que a gente se conheceu, não foi? Foi mais ou menos isso. Exatamente o mês, foi mais ou menos março ou foi abril. antes da metade do ano. Que eu lembro que foi depois do acampamento que eu fazia da igreja do carnaval. Foi logo após. Foi logo após. Enfim. E foi indo, a gente fez os vídeos com vocês e tudo mais. Foi aí que eu voltei na Web TV. Que eu trabalhava lá em 2010. Logo em seguida, eu voltei. E foi indo. Isso em 2017. Nessa Web TV você trabalhava como repórter. Cinegrafista e editor. Cinegrafista e editor. No começo eu fazia a parte da reportagem. Entendi. E aí, em aí 2017 que você voltou. Isso. Voltou pra fazer o que lá? Então, aí, 2017, a gente fez toda essa parte e tal, edição de vídeo, fui trabalhando e fui achando que tava legal, né? Achando que tava bom. Que depois a gente viu que não foi tão legal assim. Né? Aí o tempo foi passando, a gente fez o Impulsione, comecei a trabalhar. E, desculpa, foi em 2018 que eu voltei pra TV Boituva. Pra Web TV, que é onde eu trabalhava, Web TV Boituva. E aí, aí eu fiquei no ano, a gente ficou trabalhando tanto que... foi em 2018 que eu voltei a falar contigo, né? Isso, é verdade. Então foi quando eu tava lá. 2017 foi o Impulsione. 2017 foi o Impulsione. Isso, verdade. Aí, 2017, bombando casamento, bombando tudo com ele. Vamos fazer uma empresa. Pô, tá legal. No final das contas, deu errado, não deu bom, não deu certo. Beleza. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Pô, final de 2017, eu voltei embora. Eu tava lá viajando. O que eu vou fazer? Foi quando eu recebi uma ligação em dezembro para janeiro. Tem uma tal pessoa que adquiriu a TV Boituva e quer que você trabalhe para ela de volta. Falei, top. Nossa, eu nem imaginava que eu voltaria. Beleza, eu voltei como editor, aí como cinegrafista. Aí fui fazendo, fui trabalhando, fui trabalhando o ano de 2018 inteiro. Só na TV Boituva, só na Web TV. Aí foi onde eu cobri as piores tragédias que Boituva teve, que foram assassinatos, mortes e tudo mais. Foi onde eu vivi tudo isso, né? Caramba. E fui indo. Tipo, janeiro, fevereiro, até outubro. Até setembro. Quando chegou em setembro, eu falei, preciso trabalhar com viagem. Voltou ainda pra viagem. Foi quando eu achei um trabalho. Essa história é muito legal, o pessoal gosta de contar essa história. Na OLX. Na OLX? Eu entrei na OLX e falei, emprego, vamos lá. Trabalho com viagem. Trabalho com viagem na OLX? Na OLX. Aí eu achei a BR Sports. Que hoje não é mais a BR Sports, é a BR Turismo, lá de Santo André, São Bernardo. Certo. Falei, preciso de pessoas para tirar foto nas viagens. Nossa! Era isso que eu Chamei queria. no chat já. Chamei no chat. Caramba. Aí, fomos conversando, a gente precisa disso, precisa daquilo outro e tal. Beleza. Aí eu avisei a chefe lá da TV Boituva. Quando foi dia 30 de outubro, cumpri o prévio, né? Setembro, outubro, tô saindo. Meados de outubro, no meu aniversário, eu fui pra fazer no final de semana, eu fui pra fazer uma reunião com eles. Que eles iam falar o que era, o que seria e tudo mais e tal.
Aí foi onde eu comemorei meu aniversário com meus amigos lá de São Paulo, que foram que as percussões me ajudarem a ficar lá quando eu trabalhava, né? Ficava na casa deles. E esse é um casal que eu tenho muita gratidão por isso. Numa sexta eu fiz a reunião, no sábado a gente foi na Tatuí, que pra comemorar o aniversário, e todo mundo feliz, no domingo eu voltei embora. E aí, domingo quando eu voltei embora, em novembro eu já estava empregado, primeiro final de semana eu já tinha viajando. Era uma agência de viagem. Agência de Agência de viagens. viagem. Antes era uma agência de esportes, que era de esportes e tudo mais, aí virou uma agência de viagem. E aí você viajava pra cobrir... Todo final de semana, pra cobrir a viagem. A tipo, viagem. fazer Que legal. foto, vídeo e tudo mais. Tipo, a pessoa, vai ter uma viagem pro Rio de Janeiro. Essa empresa agenciava a viagem, os turistas... Na verdade, vendia passagem. A gente lotava um tá. ônibus. Lotava e você ia junto De uma pra fazer lotação e a você ia junto foto pra vídeo da registrar. galera. Que Exato. legal. E quanto tempo você ficou lá daí, Gabriel? Aí foi outubro, novembro, aí fizemos várias cidades, vários locais. Aí fui Ilha do Mel, Capitólio, Arraial do Cabo, toda a parte, enfim, turística, né? Foz do Iguaçu. Depois daí de um tempo, que eu fiquei nessa agência, eu fui indicado para outra em São Paulo. Que era uma outra agência de São Paulo, não do ABC. Sim. E aí eu entrei nessa agência, eu fiz Foz do Iguaçu, eu ia fazer Chile, enfim. E foi indo. As coisas foram indo, as coisas foram caminhando e tudo mais. Até que chegou o carnaval de 2019. Que eu fiz o carnaval de 2019. Aconteceu várias coisas lá que eu não fiquei muito alegre. Que eu sempre fui muito assim, eu sempre me dediquei a mais. Tanto que eu saí de fotógrafo para um auxiliar de guia turístico. Então eu fazia tudo, entendeu? Aí eles contrataram outro fotógrafo e me subiram eu de cargo. Porque eu gostava de cuidar das pessoas, eu gostava de cuidar. Vocês vão lá com a gente, o que vocês querem? Gabriel, eu quero que vocês falem o horário do café, o horário e tal. Se é Arraial do Cabo, então, o que a gente faz? Eu já conheço Arraial do Cabo, entendeu? O que a gente faz? Faz isso, faz aquilo outro. Beleza, então eu gostava de cuidar disso. Então, eu via um outro lado, além do lado comercial da coisa. Tanto que já teve várias vezes de uma pessoa vir perguntar pra mim, por que você não abre a sua agência de viagem? Você podia abrir a sua agência de viagem. Porque eu viajaria com você depois dessa viagem que a gente teve. Que legal. Entendeu? E eu fui fazendo coisas que eu gostava de fazer, a mais do que eu era determinado e tal, beleza. Chegou o carnaval, teve esse desencontro, essa desavença com o pessoal lá. E foi indo. Aí eu falei, putz, eu preciso dar um tempo. Foi quando eu fui embora pro Arraial do Cabo. Aí eu fui morar em Arraial do Cabo. Saí das empresas, né? E fui morar em Arraial do Cabo. Aí eu fiquei fevereiro, fiquei junho, até julho lá. Foram 2 meses e meio. Quando eu voltei, aí eu fiquei lá como gerente do bar do meu pai, que ele tinha um bar lá em Arraial. Fiquei como gerente de bar e tudo mais. E eu falei assim, tá legal. Eu tô gostando de tudo que tá acontecendo. Tô aprendendo com tudo que tá acontecendo. Mas eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque eu preciso desbravar mais. Porque eu sempre gostei de muitas coisas, assim, né? Eu não contei da questão do meu lado musical, que eu gosto muito. Então, tipo assim, era viagem, música e eu tava no céu, né? Enfim, voltei. Quando foi dia 7 de julho, eu voltei. Aí foi quando eu conheci uma pessoa que mudou toda a minha vida. Tá aqui escondida. Nos bastidores, no backstage, tem uma pessoa que tá escondida. Mas ela ainda vai vir num podcast. Vamos fazer um podcast diferente. Vamos fazer um podcast sertanejo. Né? Ela é a irmã dela, a Jéssica, né? A Jéssica, né? A Jéssica. Foi quando a gente se conheceu. Sim. Eu voltei para um propósito e acabou mudando. Isso foi em 2019. Já é 2019. 19. Tipo, até agora você já tem 40 anos, pelo tanto de coisa que você viveu. Já, verdade. Se não tiver, eu vou cortar, vou editar e vou tirar a parte que ele falou a idade, vou fazer um... Porque é impossível tudo isso com Quantos 25. anos você acha que o Gabriel tem? Eu já fiz várias coisas, porque eu sempre me propus a fazer. Sim. Eu não contei da minha adolescência, quando eu jogava vôlei. Eu trabalhava, fazia bico. Sou fã de vôlei, jogo. Eu pra fazer testes, peneiras. Eu fiz peneiras em São José do Rio Preto, Campinas, tudo sozinho.
Então eu era líbero, né? Voltei a jogar há pouco tempo. Uhum. Era líbero e fui embora. Uhum. Tipo, tem teste aonde? Eu pesquisava o teste, fazia bico pra ter dinheiro pra ir. Então eu pegava ônibus pra Então cidade. você sempre se virava É. pra fazer aquilo que você queria. Exato, Né? exato. E eu ia pra, por exemplo, Rio Preto. Rio Preto é uma cidade gigantesca, eu nunca tinha ido. Aham. Imagina um cara com 16 anos viajando sozinho. Hoje já não pode viajar sozinho mais no ônibus. Mas 16 anos indo fazer teste. Uhum. Tipo, aí depois fui pra Campinas, no Brasil Quirim, na época que era Brasil Quirim. Uhum. Aham. Então, tipo, eu sempre me propus a fazer e a viver e a conhecer pessoas de vários lugares diferentes, entendeu? Sim. E sempre fui, sempre botei a cara pra fazer. E aí, nessas indas e vindas, você encontrou o Impulsione e veio filmar o Impulsione. Compartilha aí pra É eles saberem. verdade, tem que contar da história. Impulsione, é verdade. Eu só lembro de um cinegrafista chorando. Só isso Quase que eu lembro. chorando. Escorrendo uma lágrima. Quase chorando, quase chorando. Mas foi. Eu não sei se. Eu não vi. Eu não vi também. Foi alguém que comentou. A Alguém da Daniele. equipe que comentou. Daniele chegou e comentou com a gente. Viu? Tinha um cinegrafista que tava escorrendo uma lágrima lá, tava chorando. É quase chorando. Quase chorando. Eu lembro dela. Foi assim, quando a gente fez o Impulsione, né, a pessoa que me contratou falou assim, a gente vai fazer uma palestra. Nossa, que legal, palestra, vambora, né? Uhum. Eu sempre gostei desse negócio de falar para pessoas e tudo mais e tal. Vamos lá ver como é que é. Quando eu vi Impulsione Sua Vida, o nome Impulsione, eu falei, puta, que da hora, vai ser legal, vambora. E aí foi indo, a gente foi fazendo, fui operando o dia câmera, todo, né? Foi o dia todo, operando câmera e tal. Aí a gente foi almoçar no restaurante, eu lembro que foi numa descidinha. Uma garagem. Isso, uma garagem. O restaurante era uma Eu garagem, lembro disso também. aí tinha o espaço, né? Aí a descidinha, o restaurante era uma garagem que era do lado e tudo mais. Isso. Nossa, foi sensacional. Aí na volta a gente fez toda aquela outra parte, né? Toda a outra parte que se você quiser saber, vai vir o Impulsione aí. Vai, vamos voltar. Então, vamos voltar com o sigam Impulsione. eles, que a gente não vai contar detalhes, porque o pessoal precisa estar lá, né? Exatamente. Foi um projeto muito, muito bonito mesmo. Foi. Não, Tem muitas histórias como a sua, acho que eu compartilhei lá no podcast. Uhum. Muitas histórias assim, depois que, cara, foram 7 edições. 7 edições. Foi E a gente muito criou legal. uma família, a gente tinha quase 100 e poucas pessoas, às vezes ia em casa toda semana para compartilhar alguma coisa. A gente fazia encontros, né, semanais, Foi bem era bacana. muito lembro bacana que vocês mesmo. contavam a história mesmo, né? De tipo, todos vocês faziam os encontros, treinamentos pra palestra em si. Isso, a gente foi um período muito legal, assim, foi um projeto muito bacana, infelizmente saiu aí do nosso radar, mas é uma coisa que a gente tem intenção Vai de voltar. voltar, sim. Mas E e aí? Foi aí quando a gente se... Enfim, aí a palestra foi rodando, né? O Impulsione foi rodando. E chegou no final, que foi dos cacos, né? Os Aham. cacos. Então eu falei, meu, que legal. E eu tava bem, tava tudo certo comigo. Tava tudo certo. Mas entra na parada do inconsciente. Sim. A hora do abraço, que era o final, que todo mundo, vamos se abraçar e tal, me deu vontade de ir no banheiro. Foi isso. Putz, já acabou minha parte, vou no banheiro. Simples assim. E aí eu fui no banheiro tal, e voltei. Quando eu voltei, tinha acabado essa parte. E eu acho que foi essa Dani aí que chegou e falou assim, um de vocês fugiu, viu? Que eu vi. Uhum. Daí eu falei, putz, eu fui no banheiro só. E olha pra você ver como é o inconsciente. E realmente era uma coisa que, mais pra frente, eu fui ver que tava me incomodando. Você queria Sim. fugir. E eu queria, mas não queria fugir, né? E realmente foi assim. E aí teve a parte, eu fui lá, abracei e tal, tudo certo, bonitinho. Foi quando eu acho que foi a minha fisionomia, eu senti. Uhum. Quando eu senti aquilo, eu Aham. senti o que vocês fizeram ali com aquelas pessoas. Aham. Então, eu acho que foi muito disso, entendeu? Eu senti tudo aquilo, eu acho que de tudo que eu já tinha passado, desde os 15 anos até ali, né, que foi 2017, foi o que eu acho que me avisou, né? E que avisou a Dani, né? Sim. Uhum. E que avisou que dela ter visto eu chorado. Devo ter coçado o olho, mas não chorei, mas Ah, eu entendi. senti. Aham. Ela tava certa. Tinha uma emoçãozinha ali. Tinha, com certeza, com certeza. E aí o tempo foi passando. Né? Depois do Impulsione, o tempo foi passando. E lá em 2018, Não, teve outra palestra ainda. Teve outra Teve palestra. com o Levi É que Zrahia. daí já era do Levi, né? É. Uhum. Israel? O israelense. Israelense, o- é.
Que foi... Levi Israel. É, Foi aqui na Praça Maior, que é onde a gente tava falando do escritório, que era para ser o escritório ali. isso, foi ali. E aí foi quando você falou pra mim, pra essa outra pessoa, pra esse outro rapaz que tava... Isso. Onde vocês estava bagunçado lá. Você falou pra gente assim, É, você lembra? Falei, lembro. E aí tal, aí eu fiquei na minha. Fiquei quieto. Fiquei na Tem nada minha, a ver falei, com isso. sério, cara? Sério mesmo? Aí eu falei pro rapaz, ó, deve ser aquele outro de Sorocaba lá, porque ele tava meio... Falei desse jeito, né? Vocês estavam em 3, né? É, a gente tava em 3. Beleza, o tempo foi passando, 2018. E aí 2018 chegou um momento na vida que eu tava muito pesado na questão de todas as coisas que eu já tinha passado, na questão das tragédias que a gente tinha feito. Foi bem complicado. Sim. E as coisas voltaram, né? Tipo, as coisas realmente foram vindo, né? O inconsciente, eu fui entendendo tudo isso, fui entendendo, meu, por que eu tô assim, cara? Por que eu tô triste? Uhum. E aí eu ficava cada vez mais sozinho, cada vez mais sozinho. Sim. Então, tipo, eu falei, meu, o que tá acontecendo? Eu ficava até mais tempo trabalhando, até mais tarde trabalhando. Tipo, umas 8 da noite, 8:30 da noite eu ficava trabalhando. Sem necessidade, adiantando o trabalho sem necessidade. E eu vi que eu não tava legal. Sim. Foi quando eu mandei mensagem pro Juliano. Abri Messenger, Facebook. No Facebook. Putz, como que é o nome daquele cara mesmo? Juliano. E aí eu mandei mensagem pra ele. Você via no Messenger, Facebook, até hoje deve ter. Tem. Eu desativei o Facebook, agora recentemente ativei de volta. E eu tava olhando as mensagens lá, eu lembrei, eu vi a sua mensagem lá, daquela vez. Aí eu falei assim, cara, Você lembra... mandava ukulele, mandava foto de paisagem. das praias, né? Aí eu falei, cara, lembra aquele rapaz cinegrafista que vocês falaram? Então, era eu. Isso mesmo. E aí você falou, eu sei. Ele falou, eu sei, eu já sabia, só tava esperando você vir até nós. Aham. E foi aí que vocês me inspiraram. Foi através do Juliano, mas vocês dois estavam lá Estávamos e já juntos, né? no Impulsione, o tempo todo contando Tanto é que histórias. você achou que ela era psicóloga. Você me perguntou, sua esposa é psicóloga, É lembra? verdade, eu achei Tá um mesmo. pouquinho longe só. Mas assim, foi a história de vocês contando lá, né? Depois o depoimento da galera, cada um dando depoimento. Uhum. Foi uma emoção muito grande estar lá, Foi, né? né? Foi sensacional. E aí você chegou a passar por atendimento também, né? Daí com o Isso. Juliano, Sim, né? com o Aham. Juliano. Até produzi alguns vídeos do Juliano lá no espaço lá que ele atendia em Ah, é, que Boituva. você vai Boituva. atender em Boituva, né? Verdade. E aí eu fui entendendo várias e várias coisas nessa questão psicológica. Aham. E não é vergonha nenhuma dizer isso, até Uhum. porque a gente vive, a gente passa por muitos problemas. Sim. E os nossos problemas, eles precisam ser, entendi isso, que eles precisam ser enfrentados. Aham. Por que certa coisa acontece? Por que eu fico bravo? Por que eu faço isso? Por que certo assunto eu passo do ponto que eu não sou assim? Uhum. Por quê? E o Juliano, vocês dois, né? Vocês dois fizeram isso, vocês me ajudaram nessa questão, né? E o tempo foi passando, né? Aí depois daquele tempo, em 2018, a gente acabou tomando os destinos diferentes. Foi quando eu fui viajar e Isso. tal. Ele me ajudou muito nessa questão. E esse ano, voltamos a conversar, Até né? contato de novo. Foi esse ano que a gente gravou? Foi, né? Foi No 2000. podcast, foi? Foi? Foi esse É. ano. Verdade. E aí, mas daí, dessa jornada, como que surgiu O podcast. De um Tudo? O De Um Tudo Podcast. É, Rapaz, 2019, a gente parou, 2019, e aí como é que foi? Como é que surgiu? O podcast surgiu em 2021. Ah, já Depois da foi 21. pandemia, foi 21. Eu decidi gravar e gravei. Eu preciso fazer um negócio. Eu tava conversando até com a Jéssica. Falei, Jéssica, Aham, eu preciso fazer uma coisa pra mim agora. aham, Dessa parte de criação de conteúdo e tal. O que eu vou fazer? Vou criar uma conversa, uma entrevista com o Gabriel. Quero tirar dúvida, eu quero conversar com a galera. aham. Qual que é o seu projeto? Qual que é a sua empresa? Pessoas que eu admiro, né? Aí eu criei o Conversa, em 2021. Ah, Isso pós-pandemia. já era pós-pandemia. Pós-pandemia, né? E como foi a pandemia pra vocês? Só porque a gente parou em 2019, É. aí entrou a pandemia, como é que foi? Aí você estava trabalhando com o que nessa época? E aí, em 2019, eu conheci a Jéssica, né? Uhum. né? A gente começou a namorar. Depois de 3 meses que a gente conversou, a gente começou a namorar, Ah. né?
Eu trabalhava, voltei pra oficina. Ah, voltou pra Ah, você oficina. voltou pra oficina. 2019 que eu voltei pra oficina ou foi 2020? Ah, tá. Não, em 2019 eu ainda não tinha voltado. Eu tava trabalhando com uma parte de foto, com a viagem ainda. Eu tava com as viagens ainda. Então, tanto que às vezes ela fazia show em Rondônia, eu tava lá em Foz do Iguaçu. Legal. Tava com as viagens ainda. Eu voltei de Arraial do Cabo, voltei pras viagens. Aham. Foi aí que abriu o leque de 2 agências de viagem me chamando. É verdade, é verdade. Aí foi indo. 2019 foi indo e tal. Aí a gente começou a namorar, né? A gente criou um vínculo, né, da música, de uma área que eu gosto demais, de uma área que eu sou apaixonado, né? Desde sempre, né? Não é à toa que eu toco ukulele, violão, Legal. canto, enfim, né? E aí foi indo, né? Foi até 2020. Sim. A gente, 2019, final de 2019, foi o primeiro show que eu comecei a trabalhar com elas, com Jéssica e Juliana, que foi o Ano Novo, certo? Que eu levei elas para Arraial do Cabo, junto com meu pai, para fazer show lá. E aí foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com Jéssica e Juliana. Que legal. Como Aí você era o... road, motorista, namorado. Bombril, mil e uma utilidades. Filma, faz tudo. Tira foto. Agora a gente já faz o network ali na plateia, enquanto elas cantam. Quem que são elas, e não sei o que e tal. Quem são? São Jéssica e Juliana, são irmãs, 20 anos de carreira. Não sei o que, já tocaram em tal lugar e tal. E vou conversando. As pessoas veem a gente trabalhando e eu vou fazendo isso. Sim. Né? E aí 2020 foi indo. Em janeiro, fevereiro, março, fomos trabalhando, fomos ajudando um ao outro. Né? Esse período era pandemia. Ainda não. Ainda Março não. começou Março a pandemia. começou, Ah, né? verdade, março. E aí o que acontece? Eu fui trabalhando na agência de viagem. Voltei pra Web TV um tempo. Fiquei um tempinho na Web TV de novo. E aí foi quando começou a pandemia. Eu fiquei... Aí parou. Aí parou. Tanto a viagem quanto elas também, né? E aí Pararam. eu trabalhei num show dia 14 de março de 2020, que foi o último dia antes da pandemia, que foi o show Trio Parada Dura, com elas. Eu trabalhei pro evento e elas abriram. Então eu trabalhei pro evento e pra elas, Sim. ao mesmo tempo. Foi o show Trio Parada Dura e aí a gente... Em Boituva. Em Boituva. No dia seguinte já não tava mais nada aberto. Caramba. Aí vocês pararam Paramos tudo. tudo. Todo meu lado parou tudo. Evento, viagem, tudo. E o da Jéssica também, mesma coisa. Parou tudo. Aí foi empurrando com a barriga. Até quando dava, até quando deu, eu fui empurrando com a barriga. E foi quando a gente decidiu produzir lives. Porque eu ajudei as meninas a produzir as Gustavo lives. Lima abriu a porteira. Abriu a porteira, pegou a asinha de frango lá e bateu na mesa assim, vamos fazer live. E aí eu ajudei elas a fazer 2 lives, aprendi muito com elas. Eu costumo dizer que eu aprendo muito com a Jéssica, até hoje. Sim. De vivência, de vida, da música e tudo mais. Ela é minha professora nesse quesito. E com as lives que a gente corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá, foi um tempo que eu comecei a vender elas. Então eu comecei a lidar, tipo, vender o produto, vender patrocínios pra lá. Então eu apresentava, a Jéssica fez todo um release. E você mesmo gravava as lives, tudo? Não, foi um negócio... chamaram de uma equipe. Sim, foi toda uma equipe, todo um outro... Enfim, a gente conseguiu fazer vários patrocínios, foi uma live muito boa. A primeira foi sensacional. Na primeira a gente conseguiu 17 mil visualizações. Que legal. Depois de uma semana. Aí vamos fazer a segunda. Estamos na pandemia ainda, já ainda tá na lida e tal. Vamos fazer a segunda. Fizemos a segunda live. Aí foi maior. Foi maior em visualizações, mas em menor em questão de estrutura, mas foi maravilhoso da mesma forma. E aí a gente conseguiu 17 mil ao vivo. Ao vivo? Uau. Né? O primeiro foi 17 mil após. Depois, e 1.000, 2.000, 3.000 ao vivo, certo? E o segundo foi 17 mil ao vivo. Caramba, cara, que da hora. Eu costumo dizer porque é Jéssica e Juliana. Não, mas elas têm um talento, desde o dia que eu comecei a ver os vídeos, tem um talento muito, muito bom, né, cara? E foi indo. Aí as lives meio que diminuíram, né? Não era interessante para elas continuar.
E aí eu falei, putz, e agora? Como é que eu vou voltar? Foi quando eu conversei. O Daniel, da oficina, me ligou e falou, você tá parado? Aham. Eu falei, tô. Então vem pra cá. E foi quando ele me ajudou a voltar a fazer toda essa questão, entendeu? Sim. Tipo, dinheiro, trabalhar e tal, porque não dava pra ficar parado. Eu não consigo ficar parado, Sim. né? Aham. E aí eu voltei a trabalhar na oficina mecânica. Que aí eu fui trabalhando nesse meio tempo de trabalhar na oficina mecânica que começou o Conversa. Sim. Surgiu o podcast. Surgiu o podcast. Que antes não era como podcast. Eu não gostava do termo podcast. Podcast. Eu Tinha queria... um preconceito. Não sei, é porque... Não sei. Tinha queria- muito podcast. Eu queria ir contra. Ah. O pessoal tá indo pra lá, eu falei, vou pra cá, vou botar conversa. E aí foi indo. Eu marquei 10, gravei 7, aquilo que a gente tava conversando. E aí a Jéssica me alertou, eu falei, cuidado, já existe conversa com Bial, você precisa trocar esse nome, não Então, dá. antes de um tudo, você já fez 7 gravação. Isso, que era o... Que era Era o conversa com Conversa. um bispo. conversa com o Gabriel Bispo. Ah, Se você for lá no De Um Tudo Podcast no YouTube, tá envios famosos, envios famosos no YouTube é com mais visualizações. Você Sim. separa por abas, né? sim. E aí tem playlists. Aí eu separei primeira, segunda, terceira e ao vivo, Ah, por tá. temporadas. Sim, Legal. Aí na primeira temporada tem essa parte do que era o Conversa. Aham. E era dentro de um restaurante. Era a mesa do restaurante. Eu montava meu computador de mesa, todo aquele aparato lá, eu montava no restaurante. Um restaurante. Tirava de casa e ia pro restaurante. E aí foi indo. Aí a Jéssica falou, ó, cuidado, Conversa não dá. Já tem, né? Conversa já tem e tal. E aí todo mundo falava, o Bispo tem um podcast, o Bispo tem um podcast. E beleza, vamos deixar um podcast então. E aí conversando com a Jéssica num domingo de manhã, eu falei assim, tá, mas o que a gente faz? Como que é o nome? Vamos botar o que podcast? Só podcast? Aham. Conversa não podia. O que a gente vai fazer? Porque é o seguinte, aí eu expliquei, ó, eu levo de um tudo lá. Vai um monte de gente. De um tudo. É um termo nosso. Sim, sim. Que legal. De um tudo podcast. Aí ficou- surgiu o nome. Aí ali mesmo eu criei, ali mesmo eu mudei e tal. Aí saí do restaurante, fui pra uma sala de estar de casa. Meu Aham. pai não usava a sala dele. Ele não tinha televisão, sofá, essas coisas. Eu falei, posso usar? Posso. Fiz uns panos já pra parede, né? Cortes já certinho, detalhado e tal. Vamos fazer. Aí eu fiz. Mais 12 episódios. Sim. Lá onde é? Não. Onde é? Não, Na não. casa Nessa dele. casa Na onde meu casa. pai morava. Tá, entendi. Agora hoje você já tá no estúdio. Isso. Aí chegou... Tá no mesmo lugar ainda Hã? que eu fui gravar? Isso. Não, Certo. agora. Agora. Depois da sala, eu senti uma necessidade de ter mais privacidade pros convidados. Ah, tá. O que acontece? Eu ia levar uma pessoa muito conhecida e amigo nosso, que é o Gabrielzinho, do ex-Henrique Gabriel. Aham. Falei, cara, não dá pra levar ele aqui. Eu sentia isso, sabe? Não era preconceito com o bairro, não. Falei, precisa mudar. E a Jéssica concordou comigo. Aham. E aí tudo apareceu na mesma época, assim, dinheiro de um lado, dinheiro do outro, e sala pra alugar, que é onde é hoje. Sim. Fechei, peguei, paguei lá e comecei. Setembro do ano passado eu tava Setembro de 2021 você já tava com o estúdio lá. já. Com o estúdio lá do De Um Tudo, o novo De Um Tudo Podcast. Sim. Que legal. E hoje o que o Gabriel tá fazendo? É só o podcast? Como é que tá? Bom, vamos lá. Hoje, o Gabriel tem o De Um Tudo Produções, De Um Tudo Podcast virou De Um Tudo Produções, onde a gente tem o De Um Tudo Podcast, o Na Gaveta Podcast, que é só de futebol. Que legal. Sem Vergonha Cast, que é da Jéssica, Sim. que é o podcast Como Perder a Vergonha. O que você faz pra perder a vergonha? Esse é o Sem Vergonha Cast. Legal. Tem que sempre explicar, porque a galera entende de uma outra forma. Leva pro lado mais Pejorativo do negócio, E isso são produções do De Um Tudo Produções. Sim. E tem as produções independentes, que é o Balde com 3 Podcast, Sim. que é um podcast só de bar, mesinha de bar e tal, que são podcasts de fora pra dentro. Tipo assim, que não é nosso lá. Eles iam parar, eu falei, não, vem pra cá, Aham. vem pra cá. Daí eles alugaram meu espaço, eles estão fazendo lá. E aí tem o More Saúde Podcast, que é só de saúde, né? Que eles deram uma parada agora, mas vão voltar. E tamo aí. Que legal. O Célula Inspiradora, no início, antes de... que eu não sabia mexer com isso, o Gabriel que foi me dando as dicas, as orientações, né?
era pra gente ir pra lá também, né? É. Mas daí eu falei, poxa, deslocamento, a grande maioria dos convidados vem de Sorocaba, pra ir pra Boituva já pode ser um pretexto pra pessoa Não ir. Já pra gravar já é difícil, né? É. Porque muita gente fala, nós estamos com convidados na lista Tem bastante. que negam. Sério, cara? Você perguntou, né? Vocês têm alguma dificuldade, Aí. né? Mas são Além das pessoas partes que têm técnicas. uma super, tipo, por exemplo, eles têm um Instagram super legal, que estão ali na frente, influenciadores mesmo, e eles falam, vamos gravar. Não, eles quer. travam e tem Caraca. vergonha, diz que tem vergonha. Caraca. E aí a gente começou. E você sabe por que célula inspiradora? O nome. Célula inspiradora? Não Você sei. foi você que influenciou esse nome. Sério? Você me apresentou um podcast. Eu tava pensando no nome na época. Aí você me mandou um podcast que é Célula. Célula de Sucesso. Esse mesmo. Lá do Rio de Janeiro. Do Isso, meu aí amigo lá. quando eu ouvi aquele podcast, eu falei assim, putz, esse é o nome, Célula, só que de sucesso já tem, né? Sim. Daí que veio Inspiradora. Que legal, cara. Que bom Você saber não sabia disso, dessa cara. Eu não história, sabia mas disso, não. mas foi. Célula Inspiradora foi porque você me apresentou o Célula de Sucesso. Que bacana, cara. Nossa, eu fico muito feliz de saber disso. E eu gosto de dizer do lado inspirador, né, que eu sempre gostei de inspirar as pessoas. Já que você está falando sobre isso, aproveita também, emenda na placa que você ganhou de Boituva. Ah, tá, do Jovem Inspirador. Ele veio por conta do quê? Por conta de tudo isso que eu já fiz, Sim. né? Que é da questão do podcast, da questão de inspirar as pessoas, de ajudar. O podcast, por exemplo, eu dou oportunidade para a pessoa contar a história dela. Então, tipo, dificilmente a pessoa vai ter um espaço com vídeo, com áudio e tudo mais para contar essa história. Sim. E é um lugar que a galera vai assistir, né? É um negócio... Eu quis proporcionar isso para as pessoas. E de uma forma diferente. Eu quero proporcionar para as pessoas que estejam desse lado. Então, eu pensei muito nisso. Peguei histórias e histórias e comecei a divulgar. E as pessoas viram, né? O vereador lá que indicou viu. E me deu a placa. Que legal. Jovem Inspirador. Que bacana. É basicamente isso. São jovens que fazem algo diferente na cidade de Boituva. E aí eu ganhei. Inclusive, eu brincava com o pessoal da TV Boituva que era meu sonho ganhar o Jovem Inspirador. Era verdade. Era uma das minhas expectativas ganhar o Jovem Inspirador. A placa e tudo mais. Foi bem bacana. Fiquei bem feliz. Legal. E é uma responsabilidade muito grande inspirar as pessoas. Sim. Porque você está inspirando ela, você está influenciando ela de alguma De forma. qualquer maneira, né? Positiva ou negativamente, você está influenciando. Exato. De alguma forma você está influenciando, inspirando a pessoa. Se eu faço alguma coisa de errado, putz, tem gente que vai lidar, putz, isso é errado. Mas tem gente que vai falar, putz, ele fez, eu vou fazer. Se a gente chega nesse certo momento... É por isso que eu falo, é responsabilidade. Sim. É uma questão difícil. Mas quando você inspira para um lado, é muito legal. É muito bom, é gratificante. Sim. E sobre o balde, eu vou contar a história do balde com 3. Sim. Eles iam parar. Lá pra você ter... os primeiros podcasts de Boituva é o balde com 3 e depois eu. E eles iam parar. Falou, a gente não vai parar, a gente não tá mais afim, a gente fica em casa. Era gravado na casa deles, eles não queriam mais isso e tal. Falei, vamos conversar, vamos lá no estúdio. Aí eles ficaram. Aí eles foram no estúdio, eu falei, o que houve? Aí eu entendi. Falei, tá, olha isso aqui. Vamos fazer. Fica aí um mês, não precisa pagar um mês. Voltem, vê se é isso mesmo que vocês querem. Se vocês continuar, paga e aí vai. Sim. Tem toda a questão do aluguel, porque tem contas Lógico. a pagar. Tem Sim. a internet que eles fazem ao vivo, que todos nós fazemos ao vivo. Tem o lugar, o espaço, tem que tomar conta. Todos são ao vivo hoje lá? Todos... Não, o Sem Vergonha Cast é gravado. E o Mor Saúde também é gravado. O meu era gravado até um tempo, agora eu tô fazendo ao vivo. E tem tudo isso. Eu quero fazer as pessoas, inspirar as pessoas a fazer aquilo que elas querem fazer. Sim. Então, e eu quero muito, nessa questão do inspirar, pra agora voltar pro lado da música. Entende? Que eu vejo muito hoje, que tem muito cantor que sobe no palco, que é uma... Nossa, você vê lá em cima, o cara é sensacional, mas lidar com a pessoa ali... Meu, parabéns, viu? Parabéns. Você canta demais, cara. Sim. E a pessoa trava. E tipo, é só aquilo. Eu falei, meu, mostra seu trabalho, vai. Você sabe quem você é, você sabe quem que você faz.
Não é fácil tocar e cantar ao mesmo tempo. Uhum. Não é fácil tocar uma viola e cantar ao mesmo tempo. Não é fácil tocar um violão e cantar ao mesmo tempo. Então eu quero inspirar as pessoas a fazer aquilo que elas querem fazer. Sim. E hoje é podcast. Sim. Ou é gravar cantando, ou simplesmente para sentar lá e cantar, gravar e para postar no Stories do Instagram. Eu tô ali. Tá ali. Porque a gente é capaz de fazer aquilo que a gente quer fazer, né? A gente é, né? A gente precisa fazer isso. A gente precisa, eu entendi com a minha vida que a gente não precisa, por isso a gente tem que precisar ter a oportunidade de fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Uhum. Pelo menos uma vez a gente tem que sentir o que é isso. E foi isso que eu trouxe pro estúdio do De Um Tudo Produções. Inclusive, tenho mais uma gratidão de várias pessoas no quesito voz, Sim. que é o Leandro Voz. Aham. Esse cara eu vou levar, por onde eu for eu vou falar, que é que negócio, a gratidão que eu tenho pelas pessoas que me ajudaram é muito grande. A gente falou de vocês e o Leandro foi uma pessoa que me destravou na questão da voz. Eu era um cara muito tímido, apesar de tudo que eu já fiz. Aham. Tem aquele negócio da 2010, eu entrevistando Tá a pessoa tremendo. tremendo e tal. E ele me fez entender isso. Inclusive tem um Reels no meu Instagram contando essa história. Sim. E um vídeo lá no canal do Leandro Voz contando essa história. Sim. E é um cara que é preparador vocal. Não só para cantores, mas para pessoas que fazem palestra. A forma de se importar, a forma de falar, né? De chegar e se colocar. Ele é um cara muito sensacional. Legal. Maravilhoso. Um É. cara muito bom. E tem mais uma pessoa que eu não posso deixar de falar. É. Já falei de vocês dois, do Leandro, e tem falado do Juliano, né? Ah, Eu sou muito grato pelo Juliano, pedindo licença, tá bom? Fica à vontade. Porque o Juliano, ele me abraçou desde sempre. Né? Não é porque está na minha frente, não, mas eu falo de você pra todo mundo. Essas pessoas que eu sou grato, eu sempre falo. sim. Quer isso? Vê isso. Quer isso? Vê isso. Quer isso? Chama isso. Tanto que já indiquei você para outros podcasts para poder contar tudo que você contou no De Um Tudo. Sim. E com tudo, com a PNL que a Aham. gente fez, Sim. com a parte da hipnose que a gente hipnose. fez, Com E- Impulsione. com o Impulsione que a gente fez. É. Então, eu sou muito grato Sim. grato mesmo por tudo. Eu tô entendendo algumas coisas da vida, que Legal. é por o fato de a gente ter parado de tudo, que é uma coisa minha. Mas o fato de estar aqui falando com vocês é aquilo que eu falei. Ser inspirador e conversar com um casal que me inspirou, olha só. Aham. Por que coisa melhor, né? É. Eu acho assim, cara, as pessoas são acessos, né? E a gente encontra, vai de você ter essa percepção de encontrar isso, né? E Sim. você é um cara que sempre viu isso nas pessoas, né? Consegue identificar as pessoas que são acesso. Você é extremamente grato a Jéssica, ao Leandro, a nós, a outras pessoas que passaram pela sua vida. Já assisti podcasts seus, até com alguém, acho que foi uma terapeuta, uma coisa assim. Ah, Pamiela Ortiz, a Isso. terapeuta holística. Ela é sensacional também. Então, assim, eu acho que né, nós funcionamos como acesso. Você é acesso através de um tudo. E vai de quem está com a percepção aguçada para ter isso. Então, e você sempre teve, né? Uhum. Sempre teve essa abertura para me conhecer e tal. Teve um período que você estava lá no buraco, mas peraí, existem outras possibilidades, outras maneiras. Eu quero conhecer, eu quero viajar, eu quero isso, Você sempre buscou, né? É que a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, né? Exato. Quem não tá realmente aberto para aquilo, né? E você a todo momento estava, como eu falei, parece que tem 40 anos, né? Por tudo que viveu. O tanto que já Mas É é verdade. porque você sempre procurou realmente, nunca teve medo, né? De encarar ali os Sim, desafios sim. e de correr atrás do que você realmente queria, né? Eu Isso é sempre, mais- eu sempre tive essa necessidade de fazer algo, Uhum. não só pra mim. Eu tenho um defeito que é fazer mais pelos outros do que pra mim. Isso é fato. Sempre fiz mais pelos outros do que pra mim. Só que quando eu tava realmente no buraco, eu mesmo fiz pra mim. Sim. Então, tipo, eu sempre tive esse negócio, eu vou fazer pra mim. Eu vou fazer o que é bom pra mim, o que eu quero fazer pra mim, e o que a gente precisa ter isso, né? Hoje eu trabalho com De Um Tudo Produções e Jéssica e Juliano. Aham. Então, no De Um Tudo Produções eu faço pra mim.
Na Jéssica e Juliana, eu sou Jéssica e Juliana. Sim. Tanto que eu falo, eu dirijo, hold, não Veste sei a o quê. camisa e E faz. tal. Eu falei assim, vocês só vão cantar. Aham, O trabalho pesado, não sei o que, o resto Deixa vocês dormem, comigo. deixa comigo que eu vou fazer. legal. É me propor a entender tudo que elas já passaram, Sim. que não é de fácil, uma carreira de 20 anos, Uhum. entender Sim. isso e tudo mais, não é fácil. E, tipo, chegar um cara de 25 anos de idade, mais novo que as duas, e falar, pô, mas o que esse cara aí? Eu quero me propor a entrar. E Acho fazer que isso nada mais é que amor verdadeiro, né? Exato. O amor sem a doação por inteiro não é amor, né? Uhum. Então, acho que é mais que uma grande prova que realmente existe um amor muito bonito aí. Parabéns. Exatamente. Muito Valeu. bacana, muito bacana. E a nossa proposta aqui é justamente trazer histórias reais, né? A gente vê aí muito na internet aquelas histórias que são reais e nos inspiram, mas não é aquilo que a gente vive no dia a dia. É verdade. Né? É. Então, a nossa intenção aqui, com todos os nossos convidados, é trazer realmente a realidade, porque tem muita gente que tá ali pensando em desistir, pensando em parar com tudo e não ir pra frente. Às vezes tá num buraco, como você passou Exato. num E período. ver uma pessoa real, né? Não, É. tá aqui, tá ao meu alcance. É gente como a gente, né? Acho que esse é nosso Sim, Esse verdadeiro. é o propósito aí. Quando o Juliano veio com a ideia do podcast, nunca foi uma coisa assim que passou pela minha cabeça, né? Porque eu sou mais fechada, mais introspectiva. O meu trabalho também me traz muito isso. Mas, como sempre, eu encarei. Não, vamos, né? Daqui a pouco ele chegou com tudo comprado. Eu falei, meu Deus, não tem mais pra onde eu fugir agora. É sempre assim, Tem né? que gravar, vamos lá. Vai ter que ir. Agora eu já comprei. Mas é legal que você vê cada história assim e você bate muito, né? Correr atrás, o sempre tá ali e tal. Todos os 7, né? Você é o 7º hoje, dos convidados que vieram. Sempre tem uma história, um enredo da conversa sempre é o mesmo, né? Pessoas que sempre estão ali Fazendo. na E busca. pessoas jovens fazendo. Hoje a gente estava conversando aqui no escritório justamente sobre isso. Quanto faz a diferença desde jovem, desde criança, tá correndo atrás das coisas. Porque hoje, infelizmente, a gente vê jovens que não são tanto assim, né? Eles têm as coisas muito na mão e às vezes você mesmo falou, quem diria com 15, 16 anos indo atrás de peneira de vôlei. Hoje, com 15 anos, você não sai nem sozinho na rua, né? Exato. Você tá atrás da próxima dancinha do TikTok. É verdade. Você é não tá verdade. atrás de uma peneira de vôlei. Né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. E a gente tem o exemplo do João em casa, né? Que é um jovem e tal, e que vai atrás, e foi isso que trouxe o assunto, que é justamente a responsabilidade desde jovem também, né? Então, aqui o João, por exemplo, desde os 13 anos, ele trabalhava no escritório. E isso trouxe o senso de responsabilidade. A gente vê você, que começou a trabalhar muito jovem e sempre não teve medo de correr atrás dos seus objetivos. Sim. Exatamente. E essa questão, mais uma questão de inspiração, hoje eu faço curso de locução. Voltada para o rádio, mas tem toda uma parte de teoria de comunicação, teoria de bases de vida e tudo mais, que é a parte do network, comunicação, como vender, e toda a parte comercial que existe. Sim. Mas a parte da locução que eu quero dizer, que assim, a parte do rádio eu quero chegar, inspirar cada vez com a voz e tudo mais, e continuar isso de uma outra forma, com o De Um Tudo Podcast, e de repente numa rádio ou numa parte comercial, num comercial de TV, enfim. Sim. Estudando, é uma coisa bem legal dizer, porque estudando no Senac aqui em Sorocaba, eu lidei com pessoas que nunca foram em cidade grande e não sabiam andar na cidade. Cidade grande e tal, para isso eles estavam em São Paulo, aqui e tal, pra você ver a comparação. E aí, eu meio que falei, não, você faz isso, você não atravessa a rua assim em cidade grande. São coisas pequenas que mudam a vida da pessoa. Eu falei, mano, você faz um network aqui pra esse negócio e você vende isso aqui. É isso que a gente aprendeu na sala. Então, assim, claro, eu não sou dono da verdade de ninguém, a gente tá aprendendo sempre. Tanto que eu tô fazendo esse curso hoje. Mas, assim, eu inspiro as pessoas a fazer aquilo que elas querem. O cara vem, eu vou indo de Boituva pra cá, esse outro rapaz vem de Salto lá, da Tuba pra cá. E é isso. É vindo e é ensinando e passando pra frente. Sim. A professora, eu quero ir pra Raul do Cabo. Falei, tá, faz isso, isso e isso. Toma. Já tá ali, né? Já tá ali. E hoje eu costumo dizer que quem quer fazer podcast, eu sempre falo, mano, faz isso, faz isso, faz isso. Eu não seguro a informação.
tudo que eu aprendi para as pessoas que começaram hoje, por exemplo. A gente é uma prova disso, né? Tipo, você nos ajudou quando o Juliano resolveu realmente começar, né? Porque e às vezes eu dou um toque, né? Sim, isso é bom, né? Porque a gente tem que estar aberto para isso, né? Exato. Você aprende mais quando você está ensinando. Sim. Então, e aí você tem essa consciência de compartilhar aquilo que você aprendeu às vezes, né? Isso é bacana. E não é demérito nenhum eu ensinar, eu falar, não fala isso, que comunicador falar isso não é legal. Porque é o seguinte, vamos partir do princípio que eu não consigo levar todo mundo lá. Sim. Vou botar várias pessoas que pedem para ir lá, eu não consigo. Então é bom ter vários, porque assim as pessoas, mais informação, mais história contando, mais história de motivação, mais inspiração. Então isso é legal também por esse lado. Mas eu costumo dizer que é a questão da parte da inspiração. Faça, gente. Quer fazer um podcast? O pessoal de Boituva quer fazer um podcast? O Bispo tem lá, o Gabriel tem lá, de outras produções. Vai lá, ele te ajuda, ele fala e tudo mais. Tá, quer fazer em Sorocaba? Vem aqui, fala com o Juliano, fala com a gente se conversa e pode dar nos caminhos, né? Pode com orientar. Certeza. Isso é bacana, ensinar. E aí, dona Andressa? O que você mais aprendeu com o Gabriel Bispo? Que ele não tem 25 anos. Pega meu RG aí. Ele vai ter que provar que ele tem 25 anos. 18 de outubro de 96. Nossa. Não, acho que principalmente, olha lá, o RG pra mostrar. Meu Deus. Cadê? Aqui, ó. Olha lá, deixa eu ver. Pode ver a foto, fica em paz, pode mostrar. Mesmo dia do meu pai. É mesmo? É, 18 de outubro. Inclusive é feriado em Arraial do Cabo também, isso aqui é festa da padroeira lá da cidade. Ah, é? É uma cidade que eu gosto demais e é feriado lá. Eu falei, nossa, essa cidade eu passei. Meu pai é de 18 de outubro. Bom, acho que é não ter medo de correr atrás do que você realmente quer, né? Então, a todo momento você estava fazendo uma coisa, mas você ainda não tinha chego naquilo e você corria atrás e nunca se acomodou. Eu acho que principalmente é isso. Você não se acomodou com aquilo que a vida te deu naquele momento. Você sempre correu atrás. E parabéns por tudo. E parabéns por você ser essa pessoa pra Jéssica ali que a gente conheceu hoje. Mas é muito bonito mesmo ver esse amor de verdade. Obrigado. Pra quem quiser conhecer a Jéssica, vai ter que ir lá no Instagram do De Um Tudo ou do Gabriel. Não, no próximo ela vem também. Não, no próximo não. Eu digo assim, pra quem estiver assistindo agora, ou escutando no Spotify e falar, mas quem que é essa Jéssica? Que tá escondida. Cadê essa Jéssica? Tá escondida. Eu ia convidar ela pra vir aqui, mas não vou. Vou deixar vocês curiosos, vocês vão ter que ir lá procurar quem é a Jéssica. É verdade. Canta muito e toca uma sanfona. Eu vou falar pra você. Muito bom. Mas no próximo ela vem. No próximo a gente vai convidar dela a vir. No próximo Jéssica e Juliana vem. Isso vem. Vai ver como ela inspira as pessoas aí nos bares da vida. Vem, sim. A minha cabeça só pensa assim, ó. Quantas duplas estão nesse momento pensando em desistir, né? E de repente um compartilhar, né? Ou quantas pessoas que ou tá numa agência de turismo, ou tá trabalhando com uma filmagem, ou tá pensando em começar um podcast, que nesse exato momento tá pensando assim, putz, não vai dar certo, não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente. Não dá pra mim. E aí um compartilhar, o Rogério que veio aqui do estacionamento, o podcast foi ao ar, e no podcast dele a gente falou, cara, se a gente tocar uma pessoa, a gente fez o nosso trabalho. Pronto, é isso. E aí ele me mandou, ele falou, Juliano, o objetivo era uma, então pronto, conseguimos. Ele mandou o áudio da moça, e ele contou a história dele, trabalhava numa empresa e tal. E aí até que ele abriu o estacionamento. E lá dentro da empresa, ele começou a perceber que, poxa, eu preciso desenvolver minha comunicação. Por quê? Porque eu tô vendo que os caras que têm cargo melhor, os caras se comunicam bem. Sim. Né? Não adianta eu ter um conhecimento técnico, mas eu não sei me comunicar. Ele falou, comecei a me colocar em risco, comecei a falar, comecei a conversar, comecei a me comunicar, buscar fazer isso cada vez mais. Ele mandou um áudio de uma moça que assistiu o podcast, ouviu o podcast no Spotify e mandou para ele o áudio. Falou assim, acabei de imprimir meu cartão de visita, a partir de amanhã eu vou entregar. Chega de ter vergonha. Eu vou fazer como você fez. Mas pronto, aí a gente inspirou, você inspirou. Essa é a ideia, né? Então,
a partir desse compartilhar, se uma vida estiver inspirada, já valeu muito a pena. Sim. Muito a pena. Já atingimos o nosso objetivo. Eu costumo dizer que é só fazer. É. Eu me proponho a fazer coisas assim que eu já pensei em desistir várias vezes. Tipo, se eu falar que foi no começo ou agora, foi nas várias vezes. Sim. Porque não é fácil. Eu fico, às vezes, a Jéssica é prova disso. Uhum. Porque o que acontece? Eu edito, gravo, faço os cortes. Se eu não tô apresentando, eu tô no backstage, eu tô fazendo tudo. Uhum. Então, e como o curso aqui no Sorocaba, eu acordo muito cedo. Sim. Tem dia que eu durmo 3 horas de noite Uhum. por conta desse tempo. E às vezes eu canso, às vezes eu fico mal, às vezes o corpo, calma, cara. Às vezes o corpo fala isso. Sim. E tipo, mas eu só faço. Às vezes eu acordo e falo assim, eu não vou pro curso. Hoje eu vou cancelar o episódio. Uhum. Mas eu vou pensando. Falei, cara, olha isso, tudo que já aconteceu, olha tudo que já fez. Sim. Olha tudo que já foi, olha a história. É. Olha a história do De Um Tudo Podcast hoje. Então, só faça, só vai. Às vezes eu paro, não paro. Se eu tô com preguiça, eu levanto, faço café. Falei, agora que eu já levantei, tomei café, eu vou. Agora eu vou. Um pouquinho, vou dando um passinho de cada vez. Né? E nunca se arrepende de ter ido, né? Não. É o andar no caco, sabia? É um passinho de cada vez. Eu nunca. É verdade. Eu nunca me arrependo de ter ido. Eu vou mal. Vou preguiça, com sono, mas eu vou chegar no local. Bom dia, gente, e tudo mais. Ó, tô muito bem, dormi pouco, mas vambora, vamos fazer, vamos propor. Uma técnica que eu fiz é a cama aqui e tirei a extensão do quarto. O celular do outro lado, Tocou, Tem que levantar, pegar o levantou, celular. desligou. E não deita mais. E não deita mais. Maravilha, muito bom. Gostei do bate-papo. Foi bem bacana. Né, você que é editor, você vai ver viu que não tem corte nenhum. Vai ser fácil direto. pra mim. Vai ser muito fácil pra mim. Só se encai, boa. Por sorte, dos 7 aí, basicamente, acho que o primeiro que eu me bati bastante, porque eu não conhecia, né? Trabalhava com edição pros meus vídeos, mas era coisinha curta. Mas tá sendo assim, um bate-papo leve, Bem tranquilo, tranquilo, gostoso e pouco trabalho de edição. Se posso falar sobre o episódio 7 que eu falei, que era esse hoje, né? Nós temos muita familiaridade com o número 7. Aí. A gente conheceu no número 7, depois 7 dias a gente se viu. Olha só! Tudo 7 é o nosso... Vai ter que montar um 7cast. E aí quando eu vi que eu ia vir no episódio 7, aí eu falei, posso responder? Foi por isso, eu peço desculpa por interromper, mas foi o episódio 7. Foi por isso. Legal. Gabriel, estamos chegando aqui no final. Eu queria pedir para você o seguinte. Imagine que você já deve ter visto nos outros podcasts, mas imagine que todas as pessoas do mundo vão receber uma mensagem sua. Ou pelo celular, ou pela TV. Um dia eu falei... Ele falou por fax. Falei, nossa, quem vai receber fax hoje em dia, gente? Carta. No outdoor. De alguma maneira as pessoas vão receber uma mensagem sua. E elas vão guardar no coração delas essa mensagem. Qual seria essa mensagem? Você precisa só fazer. Você que está assistindo, vou falar com eles agora. Sim. A mensagem é faça. Só faça, dê o primeiro passo, porque o primeiro passo é sempre o mais difícil de tudo aquilo que você propõe na sua vida, nos seus projetos, na sua empresa. Só faça. É isso minha mensagem pra galera. Muito Bacana. bom. Então, para você que tá aí, faça, né? Isso aí. Esse é o caminho. Obrigado, Gabriel. Obrigada, Eu Gabriel. que agradeço. Gostei bastante, viu? Foi uma honra, tá? A responsabilidade é muito grande. Eu tô suando aqui, tô tremendo aqui. Brincadeira, gente. Ter vocês aqui na minha frente, assim, vocês são uma inspiração pra mim. Vocês sabem disso. Que legal. Obrigado mesmo. Obrigada. E a gente, Foi muito bom a gente conhecer. é recíproco, não é hipocrisia, é reciprocidade que a gente tem, por isso que, né, você tá aqui, a gente conversou sobre estar aqui, porque realmente a gente tem um carinho por você ser da forma que você é, né, essa pessoa que tá aí buscando, batalhando e fazendo acontecer e
como você falou, né? Vem os momentos de querer desistir. Isso é comum, a gente passa por isso, né? Mesmo levando tanto pedrada da vida, a gente passa por isso. Exato. Mas a gente lembra que às vezes a gente precisa só fazer o que precisa ser feito e é o que é e não é o que não é. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, Gabriel. Eu que Obrigado, agradeço. dona Andressa. Obrigada. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio.